Como entender a ação de fatores criminogenéticos sem os coligar à pessoa humana, e ao núcleo dessa pessoa no qual, enfim, se delibera? Atualmente, tomadas mais humildes e sábias, por isso, as pretensões criminogenéticas naturalísticas, pode-se passar aquele neoecletismo penal, em que, como causas, se escalonam as ambientais, as biopsíquicas e as éticas ou volitivas, em termos de deliberação ou de arbítrio. Então, só se podendo caracterizar o ratio crime-se aos fatores endo e exógenos, se associar o fato ético, esta tripeça, biopsiquismo, mesologia e anuência ética, deverá ser considerada como conjunto indispensável para se poder falar em delito, em seu sentido mais exato, científico e compreensivo de um complexo pessoal que só assim se constitui completamente. É desse fato fundamental, mas que se tem mantido sem a devida conotação consciente de seus elementos constitutivos, que decorre o neoecletismo penal, o qual proclama estas verdades basilares, sem as quais a criminologia nunca alcançará uma formulação mais inteligente e adequada das suas postulações. Desde que integremos estas noções, de que, na gênese criminal, devem ser considerados os falares bio e mesológicos, e também o falar ético leva-nos a admitir, todavia, uma separação das capacidades que podem apreciar e decidir sobre a forma de atuação e sobre a ordenação dos seus respectivos valores. É que os fatores biomesológicos, que procuram explicar a gênese criminosa, são de apreciação criminológica estrita, ao passo que o fator ético, onde se insere a condição que procura justificar a origem do delito, só pode ser apreciada pela capacidade do juiz. Daí, surge aquela distinção do professor Lopes Rey Y. Arrojo, ao recordar que se deve distinguir precisamente entre o que tende a explicar, daquilo que pode justificar uma conduta antissocial. Se excusável, ou não, só o juiz pode decidir, mas para tanto, deverá ele atender às causas aferíveis que podem explicar por que a deliberação humana tenha sido mais ou menos comprometida pela influência dos fatores criminogenéticos endo e exógenos, e até que o ponto ético teria sido consensual com a prática criminosa. Por isso, e para isso mesmo, deve ser considerada também, ao lado da criminologia pragmática, pré-jurídica, e da criminologia especulativa, parajurídica, uma criminologia crítica ou, melhor, dialética, ao estilo do que o propõe Roberto Lira Filho, a cuja posição seria de colocação metajurídica. Esta criminologia dialética deve propor a si mesma um estudo das mutações do conceito social da vida humana. Se voltarmos ao início destas considerações, e nos recordarmos de que há uma criminalidade nova, devemos consequentemente ter a decisão de rever os valores sociais, éticos e jurídicos, em face da sociedade tecnocrática em que ingressamos, para buscar as formas adequadas para uma reformulação, inclusive estrutural, das condições anuais da vida humana. Evidentemente, a tripartição da criminologia em seções, pragmática, pré-jurídica, especulativa, parajurídica, e dialética, metajurídica, não quererá significar, de forma alguma, que haja uma separação estanque entre esses departamentos, ou antes, eles se entrosam e entre si estabelecem uma linha de plena fusão. Apenas, em graus sucessivos, procura-se ampliar progressivamente o estudo e o conhecimento da dificílima e ampla ciência que é a criminologia, para chegar até a formulação de princípios que solucionem os intrincados problemas da vida contemporânea e prevejam as possíveis rotas a seguir para uma prevenção mais efetiva dos conflitos humanos, profilaxia essa que é o alvo supremo das cogitações, e que deve pretender chegar até as próprias estruturas e valores fundamentais, a fim de advertir quanto a conveniência ou necessidade de se realizar as mudanças possíveis e indicadas para se avançar no objetivo de uma justiça social mais efetiva. E só a partir de uma base que considere realisticamente, mais instruidamente, os fatos fundamentais da vida humana odierna, com todas as suas especificações mais compreensivas da conduta dos homens, e não ficar só na obsessão de saber como lutar mais efetivamente contra o delito já praticado, em termos de penitenciarismo, supostamente ressocializante. Assim, se fará a macrocriminologia de que nos fala, sabe e oportunamente, usando expressões trazidas das ciências econômicas, Roberto Lira Filho, indo, então, mais além da microcriminologia que se atém ao âmbito de estudo apenas do crime e do criminoso.
No que se refere à criminologia especulativa, sem dúvida alguma, necessita-se do seu estudo pormenorizado, fazendo sentir quantas informações úteis se recolhem na análise pluridimensional que busca das causas do delito, não só em sentido casuístico, e em perspectiva globalizadora, em fluxo analítico sintético, como também em sentido de generalização dos conceitos que daí decorreram, desse conhecimento individualizado, para prudentes considerações gerais. Dentro desse estudo, outrossim, é necessário deixar bem patente que cada delinquente deve ser considerado em seu contorno situacional, de modo a permitir uma avaliação dos fatores que possam explicar a sua conduta, e daqueles que a possam justificar, ou não. Ou seja, sopesar ambos os campos em que se desenvolve a atuação humana, o daquele que sofre a ação dos fatores biopsicológicos e sociais, e o daquele em que se manifesta o fator deliberativo, em razão do arbítrio, à luz da ética exigível dentro do ou mínimo de moral ou que se espera para a conduta humana. Por fim, no que se projeta dentro do campo imenso e intensamente sedutor da criminologia dialética, há que ensejar um amplo debate em busca, ansiosa e plena de inquietude interrogativa, do quanto se possa vislumbrar dentro da avaliação epistemológica do que, em verdade, possa continuar a ser admitido e respeitado, e do quanto se deva ciente e conscientemente entender objeto de modificação, de reformulação. É evidente que, por sua mesma posição de ciência auxiliar do direito, a criminologia só poderá ir ao ponto de oferecer a sua colaboração, sem pretender dogmatizar, o que seja uma atitude, aliás, contrária ao espírito íntimo dessa disciplina especulativa e de investigação científica. Mas, se for válida esta atitude, estudar mais afincadamente esta ciência criminológica, para poder oferecer uma cooperação cada vez mais instruída e idoneia, e sacar dela prestimosas conclusões. Recorde-se que a referida definição assim só pena é o tratamento compulsório ressocializante, personalizado e indeterminado. Retirar-se dessa definição um conceito acolhedor da mais atualizada doutrina neoeclética, iniciando-se por caracterizar a pena como tratamento. A introdução dessa expressão, hoje de livre curso para os próprios juspenalistas, desde logo dá a demonstração de como a influência médico-psicológica foi levada avante com plena aceitação, em certos aspectos, pelos cultores do direito. Nos nossos dias, já não causa espécie o emprego dessa palavra, que traz em seu bojo um conteúdo de índole médica, antropológica, clínica. Fala-se, pois, em tratamento como um processo a que deve ser submetido o criminoso e que visa corrigir os defeitos, que possa haver apresentado em sua personalidade. É claro que o termo até ultrapassa, de muito, o que em si mesmo quereria traduzir, desde que esse tratamento às vezes em nada será médico, podendo ser apenas pedagógico, ou social. E sempre deverá admitir parâmetros jurídico-penais sob os quais ainda e sempre deve permanecer a aplicação da justiça, segundo venho defendendo dentro do neoecletismo penal. Assim, tratamento será a pena, dentro do amplo conceito ora expendido, em que entra a atividade médica propriamente dita, mas em que, ao lado dela, entra também a pedagogia, o cultivo de uma profissão e que a pessoa humana tem de considerar, como o animal gregário o que é, e que lhe impõe o estabelecimento dessa inter-relação. E isso deve assim ocorrer para que o ser humano, no conjunto complexo da sua personalidade, seja deveras tratado lá onde o exigir a frincha que permitiu a maior influência crimino-impelente, seja essa debilidade de ordem somático, fisiológico ou cultural, além de ética. A prática tem demonstrado que a opressão não cura, corrompe, segundo a frase feita que já corre imundo. Mas se a prisão ainda assim se apresenta, é apenas porque ela não se deixou embeber do seu legítimo sentido e da sua verdadeira meta. Para que a distorção do tratamento não venha a ocorrer na prisão, levando-a para a perversão moral, é que tanto se está lutando no campo da doutrina para iluminar uma prática mais sadia. E o que aqui se vem dizendo, quanto ao tratamento, visa exatamente uma prisão que não corrompa, que não destrua mais o que deve reconstruir. E este último alvo é, sem dúvida, possível, para os legítimos penalistas, conscios, em verdade, da ciência a que servem. E enfim, fale-se em tratamento, sempre como alvo que se sucede ao conhecimento da personalidade e ao reconhecimento das suas possíveis falhas, deficiências ou defeitos. Ainda dentro desse tratamento, deve-se considerar o seu papel disciplinador, ou seja,
criar ou desenvolver no delinquente a necessidade basilar de integrar, em sua maneira de ser, uma estrutura disciplinatória de todas as suas vivências, tomando-as sintonicas com a convivência, obrigatória, a que somos levados pela própria natureza da nossa vida social. Disciplina, outrossim, não quer significar despersonalização, amalgamento da vontade, submissão passiva a outrem, e coisas desse tipo. Com disciplina quer-se significar a conjugação daquilo que somos, em todos os nossos atributos e prerrogativas, com a necessidade da convivência, que sempre impõe necessárias limitações e normas.